Muito bem, 9 horas e 21 minutos. Estamos ao vivo para todo o Brasil, através da Rádio Informativo do Vale. E a partir deste momento também via Facebook, para você que nos acompanha todas as manhãs aqui no nosso programa Conexão News. Né? E eu quero dar as boas-vindas para o nosso entrevistado, que já está aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Lajeado. Tem mais algumas coisas que ele faz na Prefeitura, mas eu vou deixar para ele falar. Está com a gente aqui o Giancarlo Bervia. Bom dia, Gian. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Geve. Bom dia, ouvintes da Rádio Informativo, do Conexão News. É uma satisfação poder estar aqui, dividindo um pouco desse ano, praticamente, já que eu estou à frente da pasta, né, da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, que é uma novidade que nós temos aí nas considerações da própria Secretaria, nas atribuições. E é importante a gente poder dividir um pouco dessas atribuições, dessas atividades, juntamente com vocês aqui da rádio e com todos os ouvintes. Muito bem. Deixa eu só... me empresta o teu microfone um pouquinho, que eu acho que ele deu um probleminha aqui e a gente já vai resolver ele. Muito bem. Agora sim nós vamos te ouvir. Muito bem. Gian, mais uma vez, né, te dando boas-vindas ao nosso programa, né? Nós que estávamos esperando, né, pela tua participação aqui, porque a gente tem visto muitas coisas acontecendo em Lajeado, né? Como eu falei, a gente está ao vivo para todos os nossos telespectadores que geralmente nos acompanham aqui no nosso programa via Facebook e, claro, ao vivo para todo o Brasil, né, através das ondas da Rádio Informativo do Vale. Nossa audiência bastante grande nesta manhã, principalmente aqui no Vale do Taquari, na Serra, região metropolitana, as pessoas que geralmente têm familiares, né, morando nesses lugares e que geralmente querem saber o que está acontecendo aqui na nossa cidade. E a gente tem visto uma grande revitalização, né? A gente comentava logo que tu chegou aqui durante o nosso intervalo. A gente tem visto muitas coisas acontecendo, né, na nossa cidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes do processo de revitalização, como foi a tua chegada aí na Prefeitura para fazer parte desse trabalho tão bacana que vocês já estão desenvolvendo. Pois bem, vamos dizer assim, a história do Giancarlo, né, na Prefeitura, como secretário de Planejamento, ela começa há 25 anos atrás. Agora, em maio, dia 25, vão fazer 25 anos que eu sou lajadense, né? Isso... Falo com muito orgulho, muita satisfação por essa decisão tomada lá em 96, né? Visto que a família da minha esposa era de Lajeado e visitando a cidade, e mesmo antes, quando passava de Carazinho a Porto Alegre, da cidade dos meus pais para Porto Alegre, onde eu estudava, sempre havia uma atenção muito especial por Lajeado. E ter vindo para cá, então, há 25 anos atrás, possibilitou nessa carreira profissional que aqui eu fiz, a oportunidade que me foi dada pelo prefeito Marcelo, então em março do ano passado, quando me chamou para assumir a pasta da Secretaria de Planejamento. E foi a terceira vez que recebi o convite. E em todas as outras, por mais vontade que eu tivesse, o momento não permitia e a minha condição pessoal cobrava um pouco a possibilidade de assumir alguma coisa com tanta responsabilidade, ou de tanta responsabilidade, sem poder ter um tempo para destinar isso que fosse possível e que eu entendesse que seria válido. E dessa vez não. Primeiro porque iniciava-se uma pandemia, nós estávamos cada um no escritório em suas casas, e ali eu vi que haveria a possibilidade de conciliar tudo isso, então nesse momento assumi. Então ali começa a história, em março do ano passado, em 2020, a história do Giancarlo como secretário de Planejamento. E nesse ano, sem dúvida, foi um ano de muito aprendizado, de muita troca de informações e muita busca, para justamente verificar dentro da cidade onde estariam as principais ações a serem tomadas. E isso é uma oportunidade realmente que, pela visão do prefeito Marcelo, a gente está tendo a oportunidade de fazer, de vislumbrar e de sonhar, né, por que não dizer, para que isso tudo em pouco tempo possa se tornar realidade. Que bacana. A gente que colocou como tema da nossa conversa hoje, e até para vocês que são assinantes do Jornal Informativo do Vale, todos os dias a gente divulga no nosso jornal o entrevistado que vem no nosso programa, né, no Conexão News, com o patrocínio de LC Suporte Empresarial. E aqui você acompanha, né, a participação hoje do Gian. Nós que colocamos como tema os desafios do planejamento atrelado à gestão pública.
O que você tem a nos dizer sobre isso, né, Jean? Quais são os desafios que você vê dentro da gestão pública para o teu trabalho como um planejador dessa situação toda? Com relação à CEPLAN, eu sempre digo assim que acima de qualquer coisa, a CEPLAN tem que se preocupar com planejamento. Essa é a principal virtude que a Secretaria tem e é nisso que nós temos trabalhado intensivamente nesse ano que passou. Para que se possa ter tempo e oportunidade de planejar, nós temos que ter uma Secretaria muito bem organizada. E hoje a Secretaria de Planejamento tem muitas atividades, né? Se nós pensarmos desde a questão de aprovação de projetos, que é um volume muito grande, a nossa cidade ela tem um crescimento impressionante, um nível de construção civil, um desenvolvimento muito grande, e isso gera um trabalho muito grande dentro da prefeitura na análise dos projetos. Então, isso é um item e a gente vem trabalhando muito sério no intuito de agilizar esses processos e estamos muito próximos de chegar onde queríamos desde o início da gestão. Paralelo a isso, tem a fiscalização de obras, tem a fiscalização de posturas, tem todo o cadastro o sistema georreferenciado, onde tem o levantamento e o cadastro de todos os lotes da cidade. Nós temos a questão de projetos, né? Projetos de escola, projetos de obras públicas, como prédio de bombeiros que foi feito na prefeitura, estudos para a Polícia Rodoviária Federal está sendo feito na CEPLAN. Então, são vários departamentos que nós temos e que realmente demandam muito tempo. E associado a isso, agora, recentemente, então, a CEPLAN passou a ser também mobilidade, né? Decorrente desse estudo que nós estamos fazendo do Plano de Mobilidade Urbano, que está em análise, que vai ser encaminhado para a Câmara, que vai entrar em atividade em pouco tempo, nada mais justo que a CEPLAN também tome conta disso. Então, sai da segurança e do trânsito, vai para a CEPLAN. Assim como o cadastro, que hoje está junto à Secretaria da Fazenda, vai para a CEPLAN também. São maneiras que a gente tem de conciliar esses assuntos todos e de coordenar de maneira mais fácil. Mas isso implica realmente em uma demanda de pessoas muito grande, de tempo muito grande, e de investimentos muito grande, né? E para isso a gente está realmente se preparando para que todos esses projetos que se vêm desenvolvendo no ano possam aos poucos serem implementados e serem entregues à comunidade. Que bacana. O senhor falou um pouquinho sobre a questão da mobilidade, né? A gente percebeu agora nos últimos dias, com a volta às aulas, né, a grande situação dessa mobilidade em Lajeado. Tem alguma ideia já do que está se pensando para isso? Nós temos uma cidade grande, vamos dizer assim, no sentido de que nós temos um território muito pequeno, né? Então, a nossa cidade não tem grandes expansões a serem feitas. Tem uma área central já bastante consolidada, com dificuldades de trânsito por larguras de rua, né? Por um grande número de veículos. Isso é uma característica muito forte na nossa cidade. E, naturalmente, estávamos acostumados a andar em ruas mais desertas. Mais tranquilas. Passa a ser mais cômodo. E isso nos mostra um pouco que, realmente, a política de busca... Eu tenho dito sempre, o plano de mobilidade urbana ele não vem para proibir, né? Não vem para proibir que o carro ande na rua, não vem para proibir que as pessoas circulem. Pelo contrário, ele vem para tentar possibilitar alternativas, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê, de novo, um grande número de veículos na rua, e a gente não tem alternativas. Como as pessoas vêm para o centro, se deslocam para o centro? Nós temos linhas de ônibus restritas, nós temos características que as pessoas talvez não entendam ser as mais adequadas. Então, o que deve se buscar com o tempo agora é justamente isso. Proporcionar alternativas, proporcionar maneiras que as pessoas não necessitem exclusivamente usar o veículo, o automóvel, por exemplo. Ela pode vir para o centro de bicicleta, se tiver uma condição adequada para que ela faça isso, ela pode vir de ônibus, pode vir a pé. Mas a gente tem que proporcionar essas condições para que as pessoas realmente tenham essas alternativas. Nessa busca por novidades, a gente tem trabalhado juntamente e principalmente com a pasta de inovação na prefeitura, juntamente com o prefeito Marcelo, na busca de alternativas. E estamos verificando, inclusive, situações que, por mais caras que sejam, elas têm que ser pensadas e analisadas, como, por exemplo, VNP, né, veículos leves sobre pneus, veículos leves sobre trilhos, são caros, mas a gente pode buscar alternativas e pensar numa parceria público-privada que possa vir a possibilitar que a gente tenha algo na nossa cidade. Então, isso a gente tem tentado fazer muito, não ficar atrelado única e exclusivamente ao que se vê normalmente. Vamos atrás. Eu digo antes, eu falei, né, sonhar, né?
pensar na frente, buscar alternativas. Elas só vão acontecer se nós tivermos conhecimento do que elas precisam ser, do que precisa ser feito para tê-las em nosso município, o que precisamos investir para que isso aconteça. Então, essa busca toda que a CEPLAN também tem feito, juntamente com as secretarias que têm relação com a inovação, com o buscar uma cidade moderna, uma cidade inteligente, isso são ações que nós vamos trabalhando quase diariamente para que tenhamos isso na nossa cidade. Um assunto que geralmente, agora nos últimos dias e também nos últimos 2 meses, a gente percebeu muito, foi a questão, inclusive, está se falando, né, em todas as rodas de conversa, a questão do Rio Taquari, né? A questão de que, inclusive falamos aqui com o CDL, também Cindy Lojas, que passou por aqui, e em muitos momentos a gente se virou de costas para o nosso maior ponto turístico da cidade, né? E que chama muito mais atenção. Não sei se em função das enchentes ou que acabou ficando descaracterizado, né? E agora há essa grande preocupação em revitalização, em fazer com que ele seja bem visto, né? Qual é o plano que vocês têm para essa situação, margeando aí todo o Rio Taquari? Lajeado, como muitas cidades, nasceu do rio, né? É As verdade. pessoas chegaram até aqui através do rio, a cidade começou, né, lá naquela rua Oswaldo Aranha, onde nós temos ainda alguns resquícios, né, do que foi aquela época. E o trazer o rio de volta para a cidade realmente é um grande objetivo que nós temos e aos pouquinhos a gente vai começar a implementar. Já temos projetos bem elaborados dentro da CEPLAN, temos discutido muito isso, temos buscado maneiras de conversar com pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países, buscando informações e alternativas. Agora, recentemente, tivemos contato com uma arquiteta em Miami, que ela é brasileira, mora lá, fez um comentário muito interessante sobre o projeto da Orla e do Cais do Porto em Porto Alegre, com as ações que estão sendo feitas, com a busca por fazer da cidade um atrativo e não fazer com que alguns investimentos sejam pautados numa questão meramente comercial. Quando tu envolve a comunidade, envolve uma área pública, como é, por exemplo, a orla do nosso rio, ela tem que ser pensada com alternativas que se busquem investimentos, não simplesmente o público, né? E nessas buscas por investimentos em parcerias público-privadas, a gente consegue mensurar de maneira muito maior o que nós temos possibilidades na mão. E o Rio Taquari tem um potencial e um capital fantástico. A gente percebe pelo uso que vem sendo feito através de pessoas que, através de barcos, de caiaques, enfim, de jet ski, estão usufruindo daquilo tudo. E nada melhor do que a gente proporcionar, né, a possibilidade das pessoas terem acesso a isso. E não somente ao rio propriamente dito, né, as suas margens, através de decks que a gente vem trabalhando, de espaços de escadaria que permitam que as pessoas cheguem próximo ao rio. E nada adianta tu pensar isso individualmente se não pensar em todo o entorno e tudo aquilo que deu uma infraestrutura para isso. Então é um passo muito grande, né? É um avanço bem significativo, mas que, como todos, tem que ser dado um a um, né? Então, num primeiro momento, a gente está estudando as alternativas para o que é efetivamente mais adequado para a comunidade e, degrau a degrau, a gente pretende, em breve, entregar um espaço de lazer e de convivência muito, muito bacana para a cidade, para os seus cidadãos. A gente já percebe, né, com a criação do novo parque, né, ali bem próximo ao rio também, onde vai ter acesso à futura loja da Van ali também, né, toda a revitalização daquele espaço ali que antes também era completamente abandonado, né, e agora tem acesso, tem mais uma opção de lazer. Há outras iniciativas pensadas a nível desse mesmo âmbito, assim? Sim, nós temos já mapeado e temos programado uma reunião agora na semana que vem com o prefeito Marcelo, onde nesse mapa da cidade aparecem todas as áreas verdes que nós temos disponíveis, onde existem as praças, os parques, e dentro desse processo a gente vem criando, vamos dizer assim, células, né? A grande ideia é que nós tenhamos 4 grandes células e essas células estejam também interligadas. Então, começando pelo próprio Parque dos DIC, esse novo parque na Orla, a Décio Martins Costa, que é uma rua que tem grandes potenciais para se pensar em praça, o Parque do Engenho, a Praça do Papai Noel, a João Zartes Sobrinho,
tu consegue, através desses elementos únicos, uma interligação e tu cria uma célula. Então, as pessoas podem sair do Parque dos Diques através de uma ciclovia ou de uma calçada, interligar junto ao Oswaldo Aranha, vai para o Parque da Orla, de lá vai para Décio Martins Costa e retorna para o Parque dos Diques, num circuito que cria uma célula. Definida essa, a gente busca uma segunda, por exemplo, lá no Universitário. Cria uma outra interligação e tu cria uma segunda célula. Isso começa a proporcionar para as pessoas a possibilidade de poder caminhar, poder andar de bicicleta, poder circular dentro da cidade sem necessidade de sair, por áreas adequadas e áreas agradáveis. Então, isso são intenções e ideias que a gente vem trabalhando e o setor de projetos da CEPLAN muito intensamente tem se virado para atender todas essas demandas. E essas são as grandes expectativas que nós temos. Transformar esses projetos, essas ideias que reforçam, estão abertas às sugestões, estão abertas aos profissionais da comunidade que se interessem em participar dessa evolução, para que a gente realmente possa deixar para as futuras gerações uma cidade com espaços agradáveis, espaços adequados e que tenham possibilidade de gerar, vamos dizer assim, uma alegria em viver dentro de uma cidade. Né? Uma das questões também que a gente observa muito é a nova revitalização, né, da parte histórica aqui de Lajeado, o centro histórico, como a gente chama, né? E a gente percebe essa parte que também estava bastante esquecida, não digo do poder público, porque o poder público está ali naquela mesma região, né? E que se viu necessário fazer também uma grande obra na prefeitura, né, como revitalização e tudo mais, fomentando agora essa grande revitalização que está acontecendo nos arredores também. Era um plano já da prefeitura essa questão, ou agora com essa essa nova roupagem que foi dada para a prefeitura fez com que todos os moradores dali em diante, também até a parte da orla do rio, também buscassem essa revitalização. A gente percebe prédios lindos surgindo ali, lojas bonitas surgindo, né, e dando uma nova cara para aquele ambiente ali todo em torno da Praça do Chafariz. E nesse sentido, já gostaria que o senhor colocasse também a questão da criação, né, do Labilá, né, que vai ser ali de frente à Praça do Chafariz, também já fomentando mais ainda aquela região ali. São exatamente situações pontuais, né, que a gente pode tratar elas individualmente, mas que sem dúvida fazem parte de todo um contexto já previamente planejado. No momento que a gente fala em recuperar a orla do rio, a cidade, né, mais antiga, associando a rota da inovação em função dessa questão do Promove Lajeado, entendemos que sim, que aquele ponto ali era o ponto de partida. Né? Então, a busca por esse espaço para o Labilá tem relação direta com essa, vamos dizer, retomada desse espaço para que possibilite que as pessoas lá tenham acesso a pontos comerciais, a pontos de lazer que já se encontram em outros lugares da cidade. Com a vantagem de que todas essas ações que estão sendo feitas a partir de empreendedores acreditando naquela região como uma região de potencial econômico, de recuperação de investimentos, enfim, ela também vai proporcionando uma recuperação e uma busca por, eventualmente, casas mais antigas que possam ser utilizadas de outras maneiras. Né? A revitalização ela vai ocorrer quando tivermos pessoas lá. Né? A partir do momento que tu começa a levar as pessoas para os locais, eles começam a tomar vida novamente e isso tudo vai gerando um passo atrás do outro, novos investimentos e novos retornos para a cidade. O Labilá, propriamente dito, é uma aposta muito grande que nós temos pelo seu cunho social, pelo que ele pode proporcionar, pela sua parte de inovação. Nós partimos na frente nesse aspecto, somos praticamente pioneiros, né? E a intenção é que realmente aquele espaço possa proporcionar para a juventude um local de novos rumos, né? de alcançar novos objetivos e que se encontre lá soluções que sejam não simplesmente para atender as pessoas como si próprias, mas que gerem ideias e sugestões para que a comunidade também cresça. E aí, junto, a gente consegue trazer as pessoas, trazer o investimento, trazer as empresas apostando no lugar e, naturalmente, se consiga revitalizar tudo isso, que é o grande objetivo que nós temos. Que bacana. Até a Mariela Portes colocava para a gente aqui na última semana
a possibilidade, né, de criação de várias situações diferentes, né, no nosso município, como possibilidade de rua coberta para facilitar várias questões, né, que hoje a gente não tem um espaço aberto onde a gente possa realizar atividades, mesmo com chuva, por exemplo, né, querendo muito já que a pandemia nos deixe de lado, né, para que a gente possa voltar a fazer as coisas que a gente ama fazer, que são eventos, a juntar pessoas, né, mostrar aquelas coisas que a gente sabe fazer de melhor. E é pensado nisso? Tem a possibilidade desse tipo de situação em Lajeado? Sem dúvida. E é muito importante colocar assim que você citaste a rua coberta, né? Nós temos outras tantas ações necessárias e eu não penso simplesmente no centro da cidade nesse sentido, né? Coloco muito forte que, para mim, Lajeado, ele é formado a Lajeado é formada pelos bairros, cada bairro da cidade compõe Lajeado e todos esses bairros têm a sua devida importância. E nesse aspecto, quando eu colocava antes com relação às células, é uma maneira de que a gente consiga realmente pensar na cidade interligada, né, e que todas elas façam parte desse todo. Uma rua coberta, por exemplo, a gente tem até a ideia de onde possa ser, ela nada mais é do que buscar uma alternativa para isso que tu falaste, para poder possibilitar eventos, né, seja ele quais forem e que data for, possibilita as pessoas conviver independente do tempo, né, se estiver chovendo ou não estiver chovendo. Exatamente. Isso é importante. E é importante também pensar em ações como, por exemplo, falamos em centro da cidade, né? Nós temos uma previsão e a gente sabe da vivência que nós temos anualmente, praticamente, e a convivência com as enchentes, né? Tu falaste nisso antes, né? Exato. Todo esse planejamento que a gente vai fazendo sempre tem essa questão que está do lado ali. O que fazer para que a gente possa enfrentar melhor? A gente não consegue evitar as enchentes, né? Isso faz parte da nossa cidade, ela está presente mais intensa ou menos intensamente, né? A última que nós tivemos realmente foi muito forte. E isso está na pauta da nossa secretaria, a preocupação em como fazer isso, né? Nesse ano todo, embora a enchente tenha sido em julho, nós trabalhamos com muitos levantamentos das áreas, né, dessas áreas principalmente onde pega a água, numa conversa com um escritório de Curitiba, trocando ideias a respeito da nossa orla, da nossa área alagável, o que era mais interessante, e ele foi muito claro. É muito mais barato tu estudar os locais e eventualmente realocar algumas famílias, embora a gente saiba da dificuldade que seja isso, primeiro porque elas não gostam, não querem sair, né? Muitas delas não querem sair, mesmo se colocando em outras situações, porque ali é a vida dela. Então, às vezes, enfrentar a enchente é ruim, mas o resto do tempo ela passa lá e ela gosta daquele local. Mas temos que pensar nisso. E eles comentaram que é muito mais fácil e mais barato tu fazeres uma transferência, eventualmente, de pessoas para uma área nova e trabalhar essa parte toda de maneira a tu criar bolsões de captação de água, parques que sejam usados no resto do ano, do que tu pensar em criar um dique para proteger da enchente. Isso é impossível, né? Então, ações como essas também elas são pensadas, mesmo que elas agora não apareçam. Ela aparece quando a água vem, né? Mas a gente tem trabalhado na busca dessas alternativas para que quando a gente tenha que enfrentar a água, a gente possa estar preparado, né? Então, são pontos também que, de repente, não passa desapercebido nessa época, né? Exatamente. Estamos longe, mas próximo dos momentos, dos meses em que a gente tem que enfrentar isso, a gente tem que estar preparado. E a gente tem tentado buscar alternativas e são difíceis, né? A gente vivenciar com isso, enfrentar o momento que é rápido, às vezes 1-2 dias entre água vir e sair, mas que causa muito estrago e a gente sabe que tem que estar preparado. Exatamente. Até com todas essas novas estruturas todas que a gente vê surgindo, a possibilidade, né, da água vir, estragar e tudo mais, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre também o que está sendo pensado, né? Agora a gente vai ter o início das obras da duplicação da 386, que vai pegar boa parte de alguns bairros aqui de Lajeado. Teremos milhões e milhões de situações também, né? A nível de mobilidade, está sendo pensado alguma coisa nesse sentido também? A gente percebe que ainda há falta, né, por exemplo, em alguns trechos da parte já existente da 386 de acesso por cima, né, que às vezes fazem falta, e a gente percebeu muito disso agora em função
E eu ia te perguntar isso, mas vou te perguntar depois, em função da possibilidade dessa nova ponte, se sai ou não sai, né? Mas a gente percebeu isso agora com essa situação desse acidente que aconteceu, né? Não só para atravessar para o outro lado da cidade, como também para atravessar o rio, né? E agora com essa questão da mobilidade, da junção dos bairros ali, né? Próximo ao Montanha, que junte ali aquela região toda, que também liga ali São Cristóvão em diante, Olarias, Centenário, né? Está sendo pensado o que nesse sentido ali naquela região? A gente sabe que tem uma discussão muito grande acontecendo ali, né? O projeto ele vem sendo pensado há bastante tempo, né? Agora acredito que efetivamente vão iniciar as obras e eu entendo, né, no que eu venho acompanhando todo esse desenvolvimento de como está evoluindo a questão do início, que a gente foi muito beneficiado, né, dentro do que era o projeto inicial e o que se conquistou com as demandas apresentadas, necessidades pelo município. Nós vamos ter praticamente ruas laterais em praticamente todo o trecho, né? Isso nem sempre se obtém e não era o projeto inicial, não era contemplado dessa forma. Teremos 4 transposições, isso já no projeto, o próprio projeto do plano diretor já havia uma ideia conciliando com isso. O plano de mobilidade também cita todas essas transposições e nós vamos ter a partir dali a possibilidade então desses transpasses entre um lado da cidade e o outro pela BR. Muitos locais eu acredito que devam ser adequados, né, porque a gente hoje tem uma rodovia onde tem acessos e saídas em todos os lugares e a CCR, a concessionária, tem essa preocupação em restringir um pouco de maneira que torne mais segura, né, a rodovia. E essas vias laterais elas vão possibilitar as marginais que se tem esse fluxo mais urbano, digamos assim, né, de um lado para o outro, sem necessidade de utilizar a própria rodovia, como hoje acontece em praticamente todo esse trecho, né? Uhum. Eu cito sempre uma época em que houve um retorno da Avenida Pasqualini por cima da 386, né? Então, eu digo, não tem como jogar o público, né, os veículos que estão fazendo a malha urbana para dentro de uma rodovia. Então, essa nova apresentação da duplicação com essas vias marginais vão possibilitar principalmente esse fluxo mais tranquilo, né, de uso urbano, diferindo um pouco da questão do que é a rodovia. E eu acredito que vamos ter grandes benefícios, sim. Embora exista muita polêmica, a gente sempre respeita as opiniões e eu entendo que cada um enxerga, né, a sua maneira e é principalmente próximo ao local onde vive, né, as pessoas têm essa consciência, mas eu sempre peço que as pessoas entendam que nós somos uma cidade e nós temos que pensar como um todo, né, que às vezes olhar muito para o seu dedão do pé, às vezes pode ser complicado, porque pensando no todo, aquilo tudo é uma ideia que vem ao encontro do que a comunidade busca, né? Exatamente. Muito bem, agora 9 horas e 49 minutos. Eu quero agradecer demais a audiência do pessoal que está nos acompanhando neste momento, também as pessoas que estão participando via WhatsApp, interagindo também via rede social. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria, Jean, que você falasse um pouquinho quais são os próximos desafios que vocês têm agora, né? Já indo para os finalmente aqui do nosso momento. O que está na ponta do lápis de vocês aí? Eu ainda gostaria também de questioná-lo no seguinte, até passei por essa situação ontem. Hoje nós temos uma segunda via de acesso a Lajeado, que é a Carlos de Porfílio, né, ali junto à BRF, e que também desemboca muita gente para o Jardim do Cedro ali, né? Eu moro naquela região ali e eu vejo isso seguidamente acontecendo. E ontem, por via das dúvidas, me peguei preso no congestionamento ali. Está sendo pensado algo para o trevo ali, né, da BRF, né? Não sei se um elevado, o que é que vai acontecer ali. Mas tem essa grande situação ali todos os dias, né? Assim como tem essa dificuldade também no Conventos, né? Que agora possivelmente se resolva com a situação da duplicação. Está sendo pensado alguma coisa para expor filho nesse sentido, já que o movimento ali se tornou praticamente uma avenida super transitada de Lajeado? Além dessa nova rótula, eu não sei exatamente qual é que vai ser a solução final ali, né? Ainda existe essa discussão de qual é a melhor alternativa, mas sim, ela está sendo pensada pela própria concessionária e a gente tem cobrado muito, né? Principalmente o prefeito Marcelo, com muita ação, tem sido bem taxativo na ideia de que a gente precisa resolver aquela solução.
E isso está constando na própria questão do plano de mobilidade urbana, no plano diretor. Isso é uma ação que, sim, precisa ser tomada. E temos vários pontos na cidade que são pontos difíceis, né? Hoje estamos duplicando a ponte ali na rodoviária, né? na Benjamin Constant, que vai para a montanha. Também vai desafogar muito ali, né? Esses dias me questionavam se adiantava duplicar a ponte sem pensar no resto. Eu disse, não, mas o resto também está sendo pensado, né? Nós já temos um cadastro de todos os lotes que ligam a ponte à nova, onde já está duplicado na montanha. São ações que nós vamos começar a tomar. Boa parte desses lotes e desses recursos viários já são de propriedade do município. Os que não são, a gente vai entrar em negociação para que a gente possa já ir pensando em como fazer esse ajuste para aliviar esse trânsito todo. E esses pontos onde existem esses engarrafamentos que tu falaste, eles têm que ser pensados, eles vão ter que ter alternativas apresentadas para que a gente solucione isso. E isso vai vir naturalmente a partir do momento que a gente tiver o plano de mobilidade urbana valendo, né, em que se possa, juntamente com os profissionais das suas respectivas áreas, discutir ponto a ponto e num todo, qual é a melhor alternativas que nós temos para fazer o fluxo do trânsito fluir naturalmente como deve ser. Que bacana. Os desafios próximos? Pretendo finalizar o quanto antes, né? Uma grande meta que eu tenho, e isso eu entendo que vai ajudar muito na Secretaria, que é realmente a aprovação dos projetos de maneira simplificada. Já estamos praticando agora para residências e para sobrados o super simplificado, que é para ser rápido, né? A gente está, no primeiro momento, claro, todo mundo se assusta, mesmo quem está encaminhando, e nós mesmos, né? Porque é para ser muito rápido, é para aprovar projetos em 10 dias, né? Diferente de hoje, que tem levado, às vezes, 2, 3 meses para aprovar um projeto. Então, um grande desafio que eu tenho de imediato é esse: terminar a parte das aprovações simplificadas para agilizar o processo, que as pessoas que querem empreender tenham respostas rápidas, né? Isso é um item. E o segundo é colocar em prática todos esses projetos que a gente vem internamente desenvolvendo, para que as entregas aconteçam para a comunidade, né? Esses desafios vêm. Fazer o plano de mobilidade urbana acontecer e que ele tenha sucesso. O plano diretor continuar evoluindo, ajustando alguns detalhes que precisam ser feitos. Tivemos a primeira reunião do CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde já fizemos algumas análises, está em tramitação alguns ajustes, e com esses planos em funcionamento, a cidade ela já tende a funcionar melhor. Temos que colocar em prática o que está definido ali, e o objetivo é esse: buscar resultados para a comunidade. Muito bem. 9h54. Eu tive o prazer de receber aqui no nosso estúdio o secretário municipal de Planejamento e também de Mobilidade Urbana, né? Que agora assume também a pasta, o secretário Giancarlo Bervian. Antes de nós encerrarmos o nosso programa, Jean, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, também as pessoas que nos acompanham via Facebook. Bom, inicialmente vou agradecer novamente a oportunidade de vir aqui conversar um pouco com vocês e falar um pouquinho do nosso dia a dia e deixar bem claro que a CEPLAN está lá para ser ouvida e para ouvir, né? Eu tenho ficado muito satisfeito quando temos sugestões, né? Não a crítica pela crítica, né? Apontar as situações que acontecem, buscar questionar algumas ações que a gente venha tomando, para que a cidade seja beneficiada. Então, seguidamente acontecem de pessoas de nos mandarem mensagens, de nos ligarem, apontando algumas situações da comunidade, e a gente busca, de maneira muito efetiva, apresentar as respostas. Porque eu entendo que é um trabalho conjunto, né? Eu, Giancarlo, estou secretário por um período que eu acredito que vou fazer o possível para que seja o melhor, né? Que tenha o melhor resultado possível, mas eu quero realmente deixar boas memórias e boas lembranças nesse período que eu estarei junto à Prefeitura, na Secretaria de Planejamento. E conto muito com a participação da comunidade, dos meus colegas profissionais, arquitetos e engenheiros, que sempre aproveite esse espaço para sugerirem novas ideias e novas alternativas que a gente vai tentar fazer com que aconteçam.
Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez Giancarlo Bervian, nosso secretário de Planejamento aqui do município de Lajeado, trazendo para a gente, né, essas informações tão importantes, né, que fazem parte do nosso dia a dia aí, né? É o planejamento da gestão pública, o planejamento da cidade como um todo, e a gente tem visto, né, grandes coisas acontecendo e às vezes a gente não sabe como surgem, de onde vêm, como saem, né, como são projetadas, e que bom que a gente tem visto tudo isso acontecendo de uma maneira até rápida, né? Até surpreendentemente aí as coisas acontecendo, saindo do papel com mais rapidez. Muito bem. Jean, muito obrigado, sucesso lá na secretaria, em todo o seu trabalho, né?